É, depois de 2018, muita gente achou que o futebol italiano estava morto. Eles provaram o contrário. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, seu canal Mais 6 Pontos. Nesse vídeo vamos falar sobre a Itália, a campeã da Eurocopa. A Itália foi campeã da Euro depois de 53 anos. A Itália, que tinha apenas um título, conquistado em 1968, conquistou hoje então seu bicampeonato, batendo a Inglaterra nos pênaltis em pleno Wembley. E isso tudo acontece, esse título é importantíssimo para a Itália, para marcar essa nova Itália. Porque a Itália, depois de 2006, depois daquela geração espetacular de 2006, principalmente defensivamente, a Itália em 2010 passou vergonha na Copa do Mundo, 2014 novamente passou vergonha na Copa do Mundo, caindo na fase de grupos dessas duas edições, fez algumas boas Euros, outras bem neutras, até que em 2017 a Itália foi eliminada nas eliminatórias da Eurocopa, na repescagem europeia contra a Suécia, a Itália foi eliminada. E ali a Itália estava fora da Copa do Mundo. E uma seleção tão grande, tão gigante quanto a Itália, uma tetracampeã mundial, não podia ficar fora disso. Então, depois de tanto tempo passando vergonha, as coisas não acontecendo, eles decidiram mudar. E então ficou na responsabilidade de Roberto Mantini reformular toda a Itália, trazer uma ideia nova. E essa renovação da Itália não veio no plantel. Muitos desses jogadores da Itália já estavam na seleção quando a Itália não se classificou para a Copa de 2018. Ela veio na ideia de jogo, mostrando que um treinador pode fazer um elenco que não vai para a Copa jogar um futebol campeão de Eurocopa e vem muito forte para 2022. Enfim, o trabalho de Roberto Mantini na Itália já é histórico, simplesmente por trazer de volta uma seleção tão grande o respeito que eles nunca mereceram perder. Enfim, depois eu devo fazer um vídeo ainda falando sobre a campanha da Itália, falando um pouco mais sobre essa nova Itália, e esse time vem muito forte em busca do pentacampeonato ano que vem. Mas agora eu vou falar um pouco sobre esse jogo. E sobre a Inglaterra, eu imagino que eles não vão trocar o Southgate até a Copa de 2022, então a Inglaterra vai tentar ganhar desse jogo, com esse jogo feio e horroroso e com esse técnico péssimo, a Copa de 2022. Acho difícil que consiga, mas se o Southgate sair, essa Inglaterra promete, porque a geração da Inglaterra ela é muito boa e jovem. Então, Inglaterra, se vocês querem realmente que o futebol volte para casa, demitam o Southgate, porque a sua geração é capaz disso. Mas, enfim, vamos chegar lá. Primeiramente, é trazer as estatísticas dessa final entre Itália e Inglaterra. E elas já mostram como são os dois times. A Inglaterra, por muitas vezes, teve o jogo na mão, tinha oportunidade de fazer coisa melhor, mas simplesmente não queria. A Itália terminou o jogo com 19 chutes a 6, na Itália com 19 chutes, a Inglaterra com 6, e a posse de bola de 65% para a Itália e 35% para a Inglaterra. Só a Itália quis jogo, só a Itália tentou fazer alguma coisa, e a Inglaterra tem uma defesa muito forte, uma defesa muito competente. O gol da Itália só saiu em um gol muito chorado, mas ele saiu e bastou para a Itália ser campeã. Primeiramente, então, falar sobre o primeiro tempo de jogo. E como todas as finais, como um padrão de finais, e principalmente os jogos da Inglaterra, foram jogos muito tensos, foi um jogo muito tenso, muito pegado, muito nervoso, que no segundo tempo deu uma soltada. Mas o primeiro tempo foi assim. A Inglaterra já começou um pouco mais empolgada, e logo com 2 minutos de partida, o Kane abre a bola com o Trippier na direita, o Trippier cruza muito bem na área, e o Luke Shaw ali aparece chutando de primeira para o gol e convertendo. E então a Inglaterra abriu o placar com apenas 2 minutos de jogo. E a Itália sentiu esse golpe. Durante todo o primeiro tempo, depois disso, a Inglaterra se portou muito bem defensivamente, a Itália não conseguia criar nada, não conseguia achar espaço, a Itália estava muito diferente da Itália que a gente já costuma ver durante essa Euro. Enquanto a Inglaterra conseguia achar alguns espaços, conseguia algumas coisas, mas não tentava mais. A Inglaterra às vezes achava um espaço, mas não era agressiva, não tentava muita coisa. O Kane foi um cara que começou o jogo muito bem, armando todas as jogadas, abrindo bolas nas pontas. E sim, o Kane, mesmo sendo centroavante, participando da criação das jogadas. Mas a Inglaterra não quis fazer mais, não quis aproveitar isso. A Itália estava baqueada com esse gol no início da Inglaterra. A Inglaterra podia ter sido mais agressiva e talvez aumentar o placar ainda no primeiro tempo. Mas, o time treinado por Southgate não teve ambição para isso. E a Itália aos poucos foi se encontrando. No final do primeiro tempo mesmo a Itália já criou algumas chances, mas eles cresceram mesmo no segundo tempo. Falando do segundo tempo então, o segundo tempo da Itália tem um nome, Chiesa. E não é aquele extraordinário centroavante do Náutico, é o Chiesa da Juventus mesmo.
Enfim, o Chiesa, no primeiro tempo, ele já tinha feito uma jogadinha quebrando a marcação da Inglaterra. O Chiesa, ele foi o cara que criou as jogadas da Itália, o cara que partia para cima da Inglaterra, o cara que abria os espaços, o cara que tinha a individualidade que era necessária para quebrar uma defesa tão bem postada na Inglaterra. No primeiro tempo, ele já deu uma arrancada para o meio de campo, levando a Inglaterra, o time todo da Inglaterra, e chutando de fora da área, um chute forte que passou perto do gol. E no segundo tempo, o Chiesa já chegou criando todas as jogadas da Itália, e todas elas na mesma característica. Pega a bola na ponta ou no meio de campo, vai arrancando, vai levando o zagueiro, vai levando o que dá junto, e depois tenta finalizar alguma jogada. Essas jogadinhas do Chiesa, inclusive, lembravam muitas jogadas características, por exemplo, do Messi. Então, ele... Obviamente, pelo amor de Deus, eu não estou comparando o Chiesa com o Messi, mas apenas essa característica de quebrar a marcação, pegando a bola, arrancando, chamando o jogo para si e resolvendo. Então, é uma postura que mostra muito da qualidade desse jogador, que já, para quem tem apenas 22 anos, está bem gostando de um jogo grande. Foi decisivo contra a Áustria, foi decisivo contra a Bélgica, foi decisivo contra a Espanha. E hoje, de novo, o Chiesa foi o grande jogador da Itália, pelo menos até certo ponto. Enfim, ele já tinha criado uma jogada tocada para o Insigne. O Insigne chuta cruzado, o Pickford defende. Depois, o Chiesa já vai cortando todo mundo, chuta colocado e o Pickford faz uma outra grande defesa. Até que ali para os 20 do segundo tempo, de novo o Chiesa pega a bola, cruza na área e faz com que a zaga da Inglaterra tenha que cortar para escanteio. Escanteio batido, a bola é resvalada no primeiro pau, aí o Verratti, na segunda trave, toca de cabeça, o Pickford faz uma defesaça, Pickford inclusive muito bem no jogo, Pickford faz uma defesaça, mas a bola bate na trave e no rebote volta para o Bonucci empurrar para o gol vazio. E depois que a Itália conseguiu esse empate, ele sofreu um grande abalo, que foi o Chiesa, que tão bem estava jogando. Eu acho que o Chiesa, na prorrogação, ele tinha capacidade para causar um estrago ali, poder resolver o jogo ainda antes para a Itália. O Chiesa, ele meio que pisa torto numa falta sofrida e acaba tendo uma lesão no tornozelo. Então ele é substituído ali para os 30 do segundo tempo. E a Itália sentiu muito a saída dele e não conseguiu criar mais muita coisa também depois que ele foi substituído. Enfim, então, jogo empatado. Vamos para a prorrogação. E a prorrogação também foi uma típica prorrogação de final. Muito nervosa, muito pegada, poucas chances criadas, mas na prorrogação a Inglaterra decidiu acordar um pouco mais e criar um pouco mais. Também não conseguiu ser efetiva, dessa vez era a Itália que estava defendendo muito bem, uma partida inclusive muito boa de Chiellini e Bonucci, quando foi necessário. Inclusive o Chiellini, no finalzinho do jogo, ele para o contra-ataque do Saka. O Saka tem o quê? Ele é 50 anos mais jovem do que o Chiellini. Então o Saka, ele passa batido pelo Chiellini assim, o Chiellini dá um puxão na camisa dele, que foi até engraçado na hora, e Chiellini fez certinho. Chiellini fez o que o Brasil tinha que ter feito com a Bélgica lá em 2018. Mas enfim, prorrogação então sem grande chance para nenhum dos lados. O Phillips da Inglaterra chega a chutar uma bola que passa muito perto da trave. Mas, enfim, a Inglaterra criou algumas jogadas, mas também nada muito gol, nada de muito perigo. E fica nisso. Prorrogação sem grandes chances reais e vamos para os pênaltis. Primeiramente, falar então como foram esses pênaltis. Primeiro, Harry Kane converteu o pênalti para a Inglaterra e o Berardi converteu para a Itália. Depois o Maguire converte, faz 2-1 para a Inglaterra e o Belotti bate, o Pickford defende. Depois o Bonucci bate, empata para a Itália. E aí o Rashford bate para a Inglaterra e erra. O terceiro pênalti da Itália, quarto pênalti para a Itália, o Bernardeschi converte, virando então o placar, né, para 3-2 para a Itália. Aí o Sancho bate e o Donnarumma defende. E depois o Jorginho, que muito raramente erra um pênalti, bate e o Pickford faz uma defesaça. E aí depois ficou nos pés do Saka, que não podia perder o pênalti, ele bate e o Donnarumma defende. E a Itália é campeã. E agora eu quero dedicar essa parte do vídeo para falar mal deste homem, Southgate. Cara, eu nunca vi um treinador impactar tanto negativamente em uma disputa de pênaltis. Sério, o que esse cara fez hoje com a Inglaterra, o que esse cara fez com o Sancho, Rashford e principalmente Saka, é uma maldade de um tamanho, mas é uma coisa absurda o que ele fez. Eu falei da prorrogação. Primeiro que ele já mexeu completamente mal. Grealish, um cara que cria jogadas para a Inglaterra, ao invés de ele entrar depois que a Itália empatou o jogo lá no segundo tempo, lá aos 20 do segundo tempo, não, o Grealish entrou só no primeiro tempo da prorrogação. Mas beleza, o Grealish chegou a se esquentar no jogo ainda e conseguiu jogar alguma coisa. Sancho e Rashford, jogadores extremamente bons, jogadores descansados, assim, que podia chegar na prorrogação, pegar a defesa cansada da Itália e criar várias jogadas,
Eles entraram faltando 1 minuto para a prorrogação acabar, para o segundo tempo da prorrogação. Então, assim, eles nem esquentaram antes da disputa de pênaltis. Eles entraram só para bater pênalti. E, eles são um exímio cobrador de pênalti de 35 anos de idade? Não. O Rashford tem 23 e o Sancho tem 21. E o Saka, o cara que bateu o pênalti decisivo de uma final de Eurocopa, com o Wembley lotado, ele nunca bateu um pênalti na carreira profissional dele. Então, vamos tentar resumir o que o Southgate fez. Ele coloca Sancho e Rashford faltando 1 minuto para o jogo acabar, ou seja, eles não teriam tempo de fazer nada durante o jogo, eles entraram só para bater pênalti. E não existe isso de um jogador entrar no finalzinho da prorrogação só para bater pênalti. O cara ele tem que pelo menos aquecer, ele tem que pelo menos entrar um pouco no clima do jogo, tem que jogar pelo menos 10 minutos de jogo antes de acabar. Mas não, eles entraram e estavam obviamente fora de concentração para bater aqueles pênaltis. E o Saka bateu o pênalti, como eu falei, bateu o pênalti decisivo aos 19 anos de idade. Primeiro, alguns pontos. O Southgate colocou para bater o Kane e o Maguire bateram o primeiro e o segundo pênalti. Ok, eram 2 cobradores de pênalti, 2 caras experientes que estavam lá. E outra, o Henderson, ele é um cara muito mais experiente do que esses 3 caras. O Henderson, ele entrou durante o jogo e ele saiu pro Rashford entrar. Ao invés do Southgate deixar o Henderson no campo para ele bater o pênalti, ele tira o Henderson só pro Rashford entrar, só para bater o pênalti e errar o pênalti. E cara, o Rashford, o Sancho e o Saka, óbvio que eles carregam a culpa deles também, porque eles erraram os pênaltis que eles cobraram, então eles têm culpa. Mas a sacanagem que o Southgate fez com eles é tão grande que eu nem consigo culpar tanto eles assim pelos pênaltis perdidos. Então, esses 3 pênaltis decisivos que a Inglaterra bateu com esses 3 jovens que não eram para bater esses pênaltis, tinha que ter sido quem? Henderson, que não era para ter saído, Sterling, que ele não é o cara da Euro, ele não é o xodó dos ingleses, ele é um exímio mergulhador, né? O Sterling, inclusive, tentou simular vários pênaltis na final, depois que deu certo contra a Dinamarca. Mas enfim, ele é o cara da Euro, ele e tudo mais. Então por que o Sterling não bateu o pênalti? Onde estava o Sterling para assumir a responsabilidade de bater um pênalti decisivo nessa final? E outra, o Grealish é um jogador mais experiente que esses caras também. Então, cara, por que o Southgate não colocou o Grealish e o Sterling para bater pênaltis? Ele tirou o deles da reta para colocar os jogadores jovens que não eram para estar ali. E, tipo, se fosse na cobrança alternada, a cobrança alternada acontece, até goleiro pode correr o risco de bater pênalti. Isso é uma coisa que você não se prepara. Acontece. Agora, o cúmulo do absurdo foi esse. O Saka, que tem 19 anos de idade, que nunca bateu um pênalti como profissional, era o cara que tinha a responsabilidade de manter a Inglaterra viva numa final de Eurocopa. Então, o Southgate, ele destruiu a Inglaterra nessa disputa de pênaltis, ele foi covarde e destruiu o Sancho, o Rashford, principalmente o Saka nessa disputa de pênaltis, e ele é o maior responsável pela derrota da Inglaterra. Enfim, agora vamos falar do lado vencedor. Vamos falar da Itália, que tem muitos méritos por tudo isso. E o Donnarumma é o cara que sai gigante dessa Eurocopa. Ele foi eleito craque do torneio, foi o primeiro goleiro a ser eleito craque da Eurocopa, e foi muito justamente, porque ele foi extremamente decisivo no mata-mata. Inclusive hoje que ele defendeu 2 pênaltis. E a cobrança do Saka não foi ruim, inclusive. A cobrança do Saka foi até boa. Mas o Donnarumma foi buscar, ele acertou o canto. Vale destacar aí alguns jogadores da Itália que saem dessa Eurocopa muito maiores do que entraram. Primeiro, Spinazzola, apesar da lesão bem complicada de ligamento, que ele vai demorar um tempo para se tratar, Spinazzola ganhou muita moral ali na ala esquerda da Itália, na lateral esquerda da Itália. Então é um cara que com certeza quando voltar vai ter muito mais atenção em torno do futebol dele. Mas Spinazzola ainda está um pouco diferente desses caras que você está agora, que eles sim subiram consideravelmente de patamar depois dessa Euro. Primeiramente, o outro dele é o ítalo brasileiro Jorginho. E o Jorginho ele soma essa Eurocopa a uma temporada de Champions com o Chelsea. E o Jorginho ele é muito importante nesses 2 títulos, de Champions com o Chelsea e Euro com a Itália. Então ele subiu demais o patamar de sua carreira. Não apenas pelo que ele faz em campo, que é um papel espetacular para um primeiro volante, articular jogadas, defender bem, dar raça o jogo inteiro. O Jorginho, ele corre demais. Inclusive hoje o Jorginho, várias vezes no jogo, ele chegou a sentir algumas lesões e tal, mas ele foi firme e manteve no jogo o tempo todo. Ele também é um grande líder em campo dos jogadores. O cara que dá moral pro time, o cara que domina o vestiário. Isso tanto no Chelsea quanto na Itália. E é bizarro como ele, sem ser um italiano,
ele consegue ter tanta moral assim dentro daquele vestiário? Ao que tudo indica, chamam ele até de o professor, basicamente, em campo, porque ele que dita tudo que acontece ali. Ele é o grande líder de um time que tem Chiellini, por exemplo, um cara extremamente experiente, principalmente de seleção italiana. Então, o Jorginho ele sobe demais de patamar com essa Eurocopa, somada à Champions com o Chelsea. Outro cara, o Chiesa, da Juventus, como eu disse, um jogador muito jovem ainda, de 22 anos, nessa temporada com a Juventus ele já foi extremamente importante em vários jogos decisivos. Ele só não foi melhor que o Cristiano Ronaldo na Juventus, e assim, é o Cristiano Ronaldo, então se o Chiesa tá nesse ponto, já pode se honrar. Só faltou para ele um pouco mais de regularidade, mas nos jogos grandes que a Juventus teve na temporada, ele foi até, na maioria deles, melhor do que o próprio Cristiano Ronaldo. Então é um cara que já está criando esse DNA decisivo, e como eu falei, a sua Eurocopa na fase de grupos não era tão boa, e no mata-mata ele destrói. Algumas vezes ele decidiu com gols, e outras vezes criando as jogadas, carregando a bola, como eu já falei algumas vezes no vídeo. Então o Chiesa sai dessa Eurocopa com muita moral, e uma pena que ele tenha lesionado hoje, porque dava para ele colocar ainda mais o seu nome na história. Outro cara, obviamente, é o Donnarumma. O cara foi eleito craque do torneio. Eu comentei até hoje com meu irmão sobre o Donnarumma o seguinte: ele sempre foi um goleiraço, ele joga desde os 17 anos, ele é uma enorme promessa, mas ele era goleiro do Milan e da seleção italiana que não estava tão bem. A seleção italiana que ficou fora de Copa, como eu já disse, e o Milan que só agora está voltando para a Champions e tal. Então o Donnarumma ele sempre pegou muito, mas acabava que não tinha destaque porque não estava nos grandes centros. Agora a carreira dele muda totalmente, ele se confirma como um grande goleiro, como um cara decisivo, um cara de enorme impacto no jogo, foi o craque da Euro, já é grande na seleção italiana, é o herdeiro de Buffon, resta saber como ele vai lidar com isso, e agora vai para o PSG, e vamos ver como vai ser aí a relação com Keylor Navas, quem vai jogar os jogos grandes, enfim, mas agora é a hora que a carreira de Donnarumma vai começar de vez, podemos dizer. E por fim, dois caras que eu não digo que subiram de patamar, porque não tinha mais como eles subirem de patamar. Dois dos grandes zagueiros da geração, Bonucci e Chiellini. São dois caras, assim, que jogaram muito a vida inteira. Eu acho que o Chiellini até mais do que o Bonucci. E eles tinham uma carreira de extremo sucesso e de extrema qualidade. Como eu disse, são dois zagueiraços. Mas faltava para eles um grande título na carreira. Se lá com a Juventus eles tanto bateram na trave em Champions League, se faltou uma Champions League na carreira deles, hoje eles estão compensados. Mesmo já com 34 anos e 36 anos, Bonucci com 34, Chiellini com 36, eles conseguiram ter um título pela seleção italiana e foram muito importantes nesse título. Então, eu não digo que eles subiram o patamar, porém, eles tiveram um título que mereciam. Se na carreira deles faltava aquele título grande, aquela Champions, como eu disse, agora eles têm a Eurocopa. Então, o que ajuda ainda mais a eternizar esses dois nomes, principalmente no futebol italiano. Bom, esse vídeo então fica por aqui. Devo trazer mais vídeos ainda sobre essa Eurocopa. Vou falar um pouco sobre a Copa América ainda também. Enfim, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida de hoje, o que pensam sobre a Inglaterra de Southgate e a Itália de Roberto Mancini. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!